Que prazer apresentar o 14º e último episódio da terceira temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mari Lapinski e neste espaço nós falamos sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje temos uma convidada muito especial. Para encerrar essa temporada, vamos conversar com a diretora da Escola de Engenharia, professora Carla Tenkaten. Carla possui doutorado em Engenharia de Materiais, mestrado em Engenharia de Produção e graduação em Engenharia Civil pela URGS. Assumiu a direção em 2021 e agora se encaminha para o final da sua gestão. Além disso, é coordenadora do Programa de Doutorado para a Inovação e do Laboratório de Inovação e Fabricação Digital da Escola de Engenharia. Professora Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Mari. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder finalizar esse podcast, que é um sucesso na Escola de Engenharia. E antes de começar, queria agradecer ao Paulo, da nossa agência de comunicação, pelas lindas homenagens que eu tenho recebido nesse final da gestão. Tenho me emocionado bastante, tenho recebido mensagens carinhosas, então estou num processo aqui de transição da saída da direção da escola. E eu vou sentir muita saudade, isso é o que eu tenho para dizer. Sim, diretora, então, primeiramente, parabéns pela sua gestão realizada na Escola de Engenharia. Como a gente comentou, em 2021, no início da gestão, você foi a entrevistada do episódio de estreia do podcast Fala Engenharia, E agora estamos encerrando a terceira temporada. Como que seria o seu balanço do que mudou de lá para cá? Olha, mudou bastante coisa, mas que bom que as coisas boas permaneceram, como o podcast. Mas a gente viveu muitas coisas intensas. Eu assumi durante a pandemia, então foram 2 anos bastante remotos, bastante digitais. Acho que o podcast também é um meio da gente se manter conectado com a comunidade nesse período. Depois tivemos o desafio recentemente agora das enchentes. Então, acho que todos nós fomos muito resilientes nesse período. Se estamos aqui hoje comemorando, merecemos parabenizar toda a nossa comunidade, porque foram todos muito resilientes. A gente também tentou blindar a nossa comunidade, manter ela motivada, engajada, apesar de todas essas dificuldades. E acho que conseguimos. A escola se manteve ativa em todo esse período, cresceu em muitos aspectos, muitas novidades acontecendo. E agora a gente vê novamente o pessoal voltando para as nossas dependências, escola de engenharia, os alunos vivenciando a universidade. A gente ficou muito tempo sem eles aqui de forma presencial e agora eu fico feliz que a gente anda pelos corredores e estamos com bastante engajamento novamente. Sim. E você assumiu a direção após 2 mandatos como vice-diretora também. Como é que foi essa transição de vice para diretora e quais expectativas você tinha ao iniciar a gestão? Eu sempre apoiei bastante enquanto vice, mas eu acho que enquanto diretora a gente consegue dar um pouco mais o ar da cultura mesmo, um pouco mais da minha personalidade aparece enquanto lidero as pessoas. Eu acredito que essa seja a maior diferença. A gente tenta dar um ar mais de colaboração, mais de engajamento, de compreensão. Acho que são características minhas que eu consigo demonstrar mais no meu estilo de liderança. Olhando para esses 4 anos que você esteve à frente da Escola de Engenharia, qual você considera que foi o maior desafio, assim, de todos? Eu acho que é justamente o que eu comentei, de manter a comunidade engajada e motivada. Acho que com a pandemia as pessoas voltaram para suas rotinas em casa com muitos desafios, com muitos problemas pessoais, e manter as pessoas conectadas e engajadas apesar desses problemas, acho que com certeza foi o maior desafio. Também tivemos o desafio do teletrabalho, uma novidade na universidade. Então acho que é manter as relações, tirar o melhor das pessoas nas suas funções e manter essas relações positivas no trabalho. E nessa modalidade que você citou de teletrabalho, que era uma coisa muito nova ainda, agora já se tem expandido mais, como que você avalia isso? Acha que tem funcionado bem? Como você disse, tem conseguido manter essas pessoas engajadas ainda que em teletrabalho?
Eu acho que dificulta um pouco essa questão do engajamento. Pessoas que já trabalham bem no presencial ou no remoto. Mas começar projetos novos, eu acho que tem essa dificuldade, porque daí as pessoas já não estão tão conectadas. Então, eu te diria que depende muito do tipo de atividade. Atividades que são obrigatórias, de rotina, funcionam super bem, né, de forma remota. Mas, se é um projeto novo, que a gente precisa da colaboração e precisa de vários saberes de vários setores, eu acredito que fique mais difícil a gente mobilizar as pessoas estando em teletrabalho. Tudo na vida tem pontos positivos e negativos. E também uma das coisas que marcou a sua gestão foi que o mandato ele começou no período da pandemia, como você já citou, ainda era um período muito desafiador, ainda estava impactando muito a universidade, então a pandemia veio realmente a encerrar em 2022, que foi quando as coisas voltaram mais à normalidade. Qual foi o principal obstáculo que você considera desse início, assim, e a transformação que teve durante a pandemia? Você tinha receio de começar essa gestão nesse período? Pensou em algum momento que poderia não dar tão certo? Não, em nenhum momento tive receio. Teve dificuldades, mas dificuldades que todos estavam vivenciando, então não era particular da escola de engenharia. A gente trabalhou muito durante a pandemia, acho que foi o período que eu mais trabalhei. Nada era rotina, tudo era novidade e muita discussão, muita adaptação. Então a gente precisou adaptar tanto os projetos pedagógicos, as emendas, muita capacitação, ferramentas digitais que a gente precisou prover para toda a comunidade, muita discussão em termos do retorno, principalmente do passaporte vacinal, a cobrança do passaporte vacinal foi bastante crítico esse momento, a questão dos espaçamentos em salas de aulas, a gente recalculou inúmeras vezes, porque mudava, cada 2 meses mudava o distanciamento mínimo necessário. Então, a gente teve muitos desafios para entrar no ERE, ensino remoto emergencial, quanto novos desafios para retornar. Fora a questão do calendário acadêmico bastante defasado, porque muitas universidades começaram mais cedo do que nós e a gente ficou com um calendário bastante defasado. Então, quem tem família, alguns entram em férias, outros não. Então, todas essas dificuldades associadas também ao calendário, né? Muitas resoluções, muitas portarias, muitas reuniões. Foi um período onde se trabalhou bastante. E também, durante a pandemia, eu coordenei, junto com outros professores, a professora Cíntia, também um trabalho voluntário, junto com o LIF, com o LAMEF, um trabalho voluntário de fabricação de face shields, que também demandava bastante horas, bastante intenso. Então, foi um período de bastante trabalho durante a pandemia. Qual que você considera, assim, avaliando todos esses impactos que a gente falou, qual que é a sua maior realização como diretora nesses anos? Eu acho que a maior realização é a gente ter uma relação muito de cooperação com os alunos. Pelo menos é o que me traz mais realização. A gente consegue ter uma ótima relação, promove bastante o CUE, a atlética, as competições estudantis, as empresas juniores, os diretórios acadêmicos, projetos agora como o Ressignificando Eletrônicos, que nasceram durante a época das enchentes. Então, pelo menos isso é o que me traz mais satisfação, fazer projetos em colaboração tanto com os nossos setores, em especial ali os colegas do prédio Centenário, e também de apoio a docentes. Porque os docentes, eles trabalham muito bem, obrigado. Eles têm bastante autonomia, têm os seus laboratórios, as suas rotinas já muito bem estabelecidas. Então, esse apoio aos docentes que eu tenho mais orgulho. Em toda a história da Escola de Engenharia, você foi a segunda mulher a ocupar a direção. A engenharia ainda é uma área muito machista, onde mulheres passam por muito preconceito, enfim. Então, qual que você considera que é o seu papel na luta contra esses estigmas, estando esse período à frente da direção e também como uma mulher engenheira, então, acima de tudo? Eu acho que meu maior papel é inspirar novas gerações a cursarem engenharia. A gente está com uma baixa atratividade nos cursos de engenharia, até tivemos uma reportagem da RBS sobre esse tema. Então, uma forma de ter mais candidatos por vagas também é atrair a parcela feminina da população, tornar a engenharia mais interessante para as meninas.
E também inspirar que essas meninas engenheiras tenham posições de liderança, que é sempre o funil que acontece. Em termos no nível superior, a gente até tem mais mulheres do que, não na engenharia, mas considerando todos os cursos, temos mais mulheres do que homens no curso superior. Mas nas engenharias nós temos em torno de 30%. Mas esse percentual ele reduz ainda mais e muito em cargos de liderança. Então, acho que meu papel é inspirar essas mulheres engenheiras a assumirem cargos de liderança. Eu faço muitas formaturas, 12 anos faço as formaturas, gosto muito dos discursos dos oradores. Ainda tem muitas dificuldades associadas ao aspecto de gênero na universidade. Então, quanto isso ainda for uma fala que os alunos ainda sentem, eu acho que ainda tem que ser um tema a ser discutido, né, e um tema que a gente precisa dar atenção. O meu balizador sempre é os discursos dos oradores, claro, além dos processos formais que chegam pela ouvidoria. Você estudou engenharia na URGS, fez engenharia civil. Como é que você avalia que foi essa mudança do período quando você estudou e agora como diretora nessa questão das mulheres mais presentes na engenharia? Eu acho que muitas questões de relações pessoais, respeito, mas acho que o que reduziu muito e o que não é mais aceitável hoje em dia são as brincadeirinhas, entre aspas, que existiam na época. Isso acho que é uma coisa que vem evoluindo bastante. Já não é mais aceito o tipo de brincadeirinha, em especial dos professores, que tinha muito na época, né, em relação às alunas. Acho que esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário já não é mais aceito no nosso meio. Voltando um pouco ali que a gente falava em 2021, a escola completou 125 anos de história. Como é que foi organizar as comemorações desse marco histórico em meio às restrições que a gente falava da pandemia? É verdade, foi um desafio. E a gente precisava engajar pessoas de diferentes setores, até pessoas que a gente não conhecia, trazer um aspecto mais humano para essas comemorações. Até a gente teve uma peça de teatro, então convidamos pessoas de outras áreas também. Eu acho que resume bem esse período das comemorações, a dificuldade de engajar as pessoas de forma remota. A gente fez uma transmissão do prédio centenário, mas toda a comunidade estava remota. Foi muito interessante. A gente também fez uma linha do tempo, conseguiu consolidar uma série de informações importantes, resgatando toda a tradição centenária da Escola de Engenharia. Também conseguimos resgatar, nos últimos 20, 25 anos, toda a nossa capacidade de nos reinventarmos para incorporar a inovação também no nosso dia a dia, nas nossas práticas, né? Então, foi bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente resgatou toda a nossa tradição, nossa trajetória, a gente viu também que os fatores de sucesso que nos trouxeram até aqui não são os mesmos que vão garantir o nosso sucesso no futuro. Então, a gente se preocupou em trazer esses dois lados para essas comemorações dos 125 anos. Mas foi um momento bastante importante da escola. A gente tem a linha do tempo ali no prédio centenário. Também fizemos uma galeria em homenagem ao Parobé, né, que foi o diretor mais longevo da Escola de Engenharia, 17 anos, né, liderando a escola, e num período de muita expansão, onde ele foi responsável pela construção do prédio centenário e outros 6 prédios, e onde muitas unidades acadêmicas também nasceram a partir da Escola de Engenharia, Agronomia, Veterinária. Então fizemos uma homenagem para ele também. A comunidade para visitar, né, o segundo andar do prédio centenário, que está a galeria, e o terceiro andar, onde está a linha do tempo. E um pouco de relação a isso, a área de infraestrutura passou por muitas transformações, com novos espaços, projetos e melhorias físicas nos prédios da universidade. O que mais marcou nesse segmento durante esse período? A Escola de Engenharia, pelo seu perfil, né, de muitos projetos de transferência de tecnologia em parceria com instituições, em especial as empresas, tem um valor financeiro arrecadado próprio. Então, com isso, a gente consegue investir bastante em melhorias de espaços físicos. Nunca vai ser o suficiente. Nós temos desafios muito grandes, por exemplo, na forma do telhado e da fachada da engenharia nova. Mas nesse período, foi um período de bastante manutenção e reformas de muitos espaços. Tenho que agradecer a parceria do setor de infraestrutura, o Sinfrae, da Escola de Engenharia. Realmente a gente conseguiu fazer muitas manutenções e pequenas obras de período. Somando o seu período de atuação como vice-diretora e agora como gestora, como diretora já são 12 anos na gestão da Escola de Engenharia. Qual que foi a memória mais especial desses 12 anos? Agora é difícil.
Essa é uma pergunta bastante difícil, porque foram um período bastante grande. Eu acho que eu vou generalizar em termos de memórias. Acho que é sempre o momento mais especial são as formaturas. Eu me emociono bastante, gosto, faço questão de participar das formaturas, porque é um período de muita emoção. A gente vê sempre a trajetória do aluno que chega. Já são muito bons, porque o vestibular ainda é concorrido, né? Nem também. Mas a gente vê toda a transformação que acontece durante um período aqui conosco na URGS. Também toda a confiança das famílias. Então, a gente vê toda a mobilidade, né, social que a educação é capaz de fazer. Então, é um período de muita entrega e de muita comemoração. Eu diria que as formaturas são as mais marcantes. Que é quando surgem os novos engenheiros oficialmente. Faz essa entrega, né? Devolve para a sociedade, né? Eles entram alunos e saem engenheiros. E a partir de agora, quais que são os seus planos de atuação? Pretende continuar na escola de engenharia, ali também com o laboratório? E quais são os planos futuros? Todo esse período, eu sempre continuei dando aula na graduação. O que eu vou fazer agora é aumentar um pouco a carga horária na graduação. Continuo atuando nos programas de pós-graduação, no PPGEP e também no PPGCI. Continuo na coordenação do laboratório, do LIFIN, do MyDai, que ainda está em andamento. Auxilio muito também ali na incubadora Estia e eu vou já assumi na verdade, desde o dia 1º de 11 agora, de novembro, a coordenação da unidade Embrapi CIMOP. E vamos ver também o que mais vem por aí de novos desafios. Volto também para a engenharia de produção, né, que eu gosto bastante. E também vou dividir, então, meu tempo, a minha sala entre engenharia de produção e as salas na Cibob, no prédio Centenário. Aliás, tenho um carinho muito grande por aquele prédio, porque foi a mudança de volta, o retorno para o prédio Centenário foi durante a nossa gestão. Então, tem muito, desde as salas flexíveis, a sala iPod, a sala Paz, tem muitas horas e muito carinho colocado ali nos auditórios, então toda a restauração do prédio. Então vai ser difícil sair do prédio Centenário. Foram 12 anos convivendo com as pessoas do prédio Centenário. Vai ser difícil. Isso foi uma coisa marcante também, o retorno ali para o prédio Centenário, a reforma, né, que marcou bastante a gestão. Exatamente. O prédio Centenário é um prédio histórico, né? O primeiro prédio do ensino superior do estado do Rio Grande do Sul. Ele carrega muito, né, ele é muito representativo também da trajetória da escola de engenharia. Mas para mim, em especial, tem um carinho gigante por ele, porque no passado a engenharia de produção também ficava naquele prédio. Então eu convivi lá no prédio de engenharia de produção e depois na direção da escola de engenharia. Foi muito importante a atuação ali dos servidores também. Para finalizar, qual mensagem que você gostaria de deixar para os estudantes, professores e servidores da escola de engenharia? Eu acho que a principal mensagem é que a gente possa ser feliz atuando no que a gente faz, que a gente possa fazer o nosso trabalho com muito amor, dedicação, que eu acho que isso é o que faz a diferença, que as pessoas possam trabalhar de forma engajada, de forma colaborativa e que a gente sonhe grande, a gente tem um futuro lindo pela frente, acho que a gente pode fazer diferença, então que a gente seja capaz de construir esse futuro otimizado e sustentável. É também uma preocupação de todos nós agora, enquanto comunidade, em especial os engenheiros, essa preocupação com a sustentabilidade do nosso planeta. Todos nós precisamos dessa casa onde moramos, né? Assim como a gente cuida com carinho do prédio Centenário, que a gente cuida com carinho do planeta. Muito bonito, professora. Acho que é muito importante, assim, para a comunidade também ouvir isso e entender o quão marcante foi esse período para você também, não só para a comunidade. Não, com certeza. Foi um período marcante, tento não me emocionar. Eu tenho que agradecer novamente ao Paulo, porque como ele já fez essa homenagem do Jornal Especial da Escola de Engenharia há uma semana, eu estou tendo, né, tempo para diluir essas emoções e conseguir lidar bem com essa transição agora. Então tá bem, professora Carla Tenkaten, muito obrigada por compartilhar a sua trajetória conosco nesse episódio. Foi uma conversa muito legal e um encerramento perfeito para essa temporada, tanto para nossa temporada do episódio quanto para sua temporada na gestão. E quem sabe vem aí outras temporadas em outro momento. Desejamos então muito sucesso nos seus próximos projetos e agradecemos por esses anos que esteve à frente da Escola de Engenharia. Então, muito obrigada por participar do podcast Fala Engenharia. Eu que agradeço, Mari. Foi bem especial para mim esse momento. A ti, ao Paulo,
Também um agradecimento a colegas, ao Reguli, enquanto vice, e a todos os colegas ali dos setores da Escola de Engenharia. Foi um período bastante prazeroso e de muito crescimento para mim. Intenso em todos os sentidos. Vou sentir saudades. Obrigada. Então, com esse, encerramos a terceira temporada do podcast Fala Engenharia.